para o material que a gente construiu para vocês. O material está muito rico, muito bacana. A gente vai falar aqui de confirmação, não. A gente vai falar de tudo que está rolando, porque fica muito difícil, do jeito que a moda está rolando hoje, a gente fala sobre inverno, verão, cada um está no seu time de coleção aqui, que são timings diferentes. Então, a Bia vai trazer para a gente um pouco de tudo o que está rolando, atualizando o que está acontecendo lá fora. Tem muita coisa mudando com relação a fibras, até por causa da escassez de algumas fibras disponíveis no mercado. Então, a Bia vai trazer um geral do que está acontecendo, tanto para verão quanto para inverno, exatamente para que vocês não percam nada e estejam sempre atualizados. Sem mais delongas, eu vou deixar vocês com a Bia. Bom proveito a todos. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e dessa vez a gente vem com mudanças. Se nessa época a gente fazia confirmação, vai ter confirmação, mas a gente não vai falar só do próximo inverno, a gente já vai estar falando do próximo verão. Alguns vão estranhar e falar assim, poxa, ela vai falar e não está mostrando uma imagem de desfile? Não vou mostrar imagem de desfile, porque eu quero vir com algo mais à frente. Produtos do próximo verão que já estão em pré-venda. A gente vê que cada vez mais as mudanças no mercado estão rápidas. Se há mais de 10 anos eu falei para vocês que a Burberry implantou muito a ideia do sinal Buy Now, isso agora está crescendo em várias outras marcas. Eu lembro com muita clareza na minha cabeça que às vezes a gente via um grande desfile e uma peça muito próxima estava lá disponível na Topshop de Londres, que nem existe mais. Mas hoje as marcas elas precisam se programar. Então essa pré-venda vem com essa ideia de funcionalidade para eles já preverem quais vão ser os produtos que mais vão ser vendidos e que eles podem apostar mais de uma maneira mais segura. E essa é a ideia do Canatiba Mais, da gente trazer mais informações, mais novidades, mas principalmente estar mais perto de vocês. O nosso tema é Tecendo Jornadas em comemoração ao aniversário da Canatiba. E os 3 temas apresentados, reflexão, imersão e devaneios, vão ser reapresentados para vocês. De uma maneira mais rápida do que a primeira, porque quem quiser voltar tem o link que a gente pode disponibilizar depois. Mas aqui o principal é a gente focar em produto. E por que eu falo isso? Porque tem alguns de vocês que estão finalizando o inverno, alguns estão começando o inverno, outros já estão no próximo verão. Então, a nossa ideia aqui é trabalhar 3 itens que são fundamentais. Os shapes, as formas, os tecidos e os detalhes, para levar para vocês essa informação e vocês usarem da melhor maneira. Reflexão é um aviso que a gente precisa parar, respirar e pensar no nosso futuro. Eu acho que quando a gente acorda de manhã, a gente tem muito essa ideia de refletir, principalmente como vai ser o nosso dia. Aqui a gente fala das nossas experiências com tecnologias, principalmente envolvendo inteligência artificial cada vez mais desenvolvida. O nosso desafio aqui é incorporá-la de uma maneira sagaz, mas não como um oráculo. E é importante não esquecer que, antes de tudo, e isso ficou muito claro nas campanhas, que a gente precisa ajudar os seres humanos a serem mais humanos. E quando a gente fala de reflexão, a gente pensa em reflexos também. A gente pode ver a vida de uma maneira mais divertida. Um lado poético vai ser muito importante, mas o que as pessoas, para esse público, mais prezam realmente é transparência. E quando a gente pensar nas cores? Aqui a gente mostra uma cartela ampla, mas a funcionalidade dos terrosos e do preto aqui vai ser fundamental para criar peças sendo elementos chaves. A gente tem cores mais assorvetadas, que elas são importantes também, principalmente misturada com os terrosos.
E quando a gente pensar na estampa, a ideia do orgânico vem com muita força. Todas as estampas que vocês estão vendo aqui têm indicação de tecido, aqui no caso é o Rayon Max Skin, mas vocês conseguem essa estampa em outras bases também. E quando a gente pensa nas estéticas, a gente, quando vai ter uma reflexão, sempre tem uma linha de partida. E a linha de partida dessa narrativa são as alfaiatarias, que continuam com muita força. Mas elas não precisam ser tão tradicionais. A ideia de contraste é muito importante, marcações de cintura, e essa ideia, como a gente tem na coleção do Helmut Lang, de uma textura similar a escamas feita a laser. E a sinfonia de fragmentos. Muito se fala de hibridismo na moda, não só por mistura de tecidos, mas isso a gente vai ver em shapes diferenciados, mas misturar alfaiataria com jeans tem sido o carro-chefe de grandes marcas. E andando na linha, aqui a gente fala dessa ideia do militar, muitas vezes com uma cara muito mais futurista. Vale algo muito mais tradicional, como um abotoamento duplo, mas pensar numa valorização do utilitário, ou de uma maneira mais lúdica ou mais funcional. Blackout, a importância do preto na estação. Isso vai ficar muito nítido quando eu entrar na parte das campanhas com vocês. O look Total Black é elegante, é refinado e principalmente comercial. Só que se a gente pensa no Total Black, ele pode ter um ar mais lustroso, mais glamuroso. Isso vai remeter muito ao aspecto de couro e também às versões acetinadas. E imperfeição é a nova perfeição. A base da alfaiataria em si sempre foi ter aquela perfeição, não só na parte de fora, mas na parte interna também. E isso agora realmente é quebrado. Peças cada vez mais mostrando detalhes diferenciados. Pode ser uma gola mais torta, pode ser um fechamento desalinhado. E o próximo capítulo. Aqui a gente fala da incerteza de não saber o que vai acontecer. A gente está tendo uma variação climática muito grande. O nosso inverno demorou para acontecer. O verão europeu demorou também. Agora que está quente lá, não em maio, como era antigamente. Então, essa ideia do que não vai acontecer vai aparecer muito forte nas golas. Golas protetivas, muitas vezes mais altas e com volumes diferenciados. Lado a lado. Aqui a gente fala de referências de misturar o retrô com o novo. O denim levado a um conceito de alta costura. Para esse mercado, quando a gente falar do contemporâneo, ele surge renovado. Há 10 anos atrás, se a gente falasse de um contemporâneo com leve puído, já teria uma barreira. Mas o contemporâneo de hoje viveu o grunge dos anos 90, então tem uma cabeça muito mais aberta para imperfeições e gosta de detalhes diferenciados. E por trás da costura, então, cada vez mais mostrar a costura, seja com contraste, muito corte a fio, brincadeiras de alinhavo na coleção da Sônia Carrasco. E poesia em movimento. Bia, essas flores eu já vi muito, mas se a gente abrir até os editoriais de revistas do próximo inverno, já com indícios do outro verão, ainda tem a ideia das flores. Sejam elas em estampa, sejam elas 3D, mas a gente aqui tem que pensar num sentido realmente poético, de mostrar peças com alma. E quando a gente passa para os shapes, aqui vamos precisar ter atenção, porque os corsês básicos continuam, a maioria de vocês já fez esse tipo de produto. Eu procurei trabalhar aqui com itens mais inovadores, até para vocês filtrarem. Ah, é legal eu usar um contraste de costura, é legal eu usar um vazado. É realmente aqui para a gente criar, ter elementos para ter mais ideias. O primeiro, diferenciado, tem o abotoamento frontal, mas tem o vazado na parte de baixo, regulador na lateral. Em jeans, na coleção do Versace, tem essa ideia realmente de ter a barbatana mais espartilhado com o aviamento em dourado. E bem básico, só que aqui ele tem esse abotoamento, que ele vem com ar não só pela aviamentação, mas também para dar uma cara nova aos corsês. Os tops. Acredito muito nas versões de top. As versões cropped, elas são importantes para o mercado contemporâneo, não só para o mercado jovem. A manga aqui, a gente tem um detalhe que ela é mais quadrada na cava e ela fica mais aberta na parte de cima. Na imagem central, eu falo muito para vocês,
Denim com elasticidade, a gente não precisa pensar só em skinny, a gente tem que abrir a cabeça. E aqui eu não estou contando a verdade para vocês, não é um top, na verdade é um body da coleção do Alaya. Tem a costura em vermelho para trabalhar a ideia de contraste, mas ele dá essa sensação mesmo que a gente precisa abrir a nossa cabeça para pensar em bases de elasticidade para outras versões. E esse daqui que a gente tem da Berry Park, bem alongado na frente, é uma ideia que está muito forte no verão, lá fora agora, e vai se prolongar para o outro com muita tranquilidade. Aqui a gente tem uma peça alongada na frente, mais curta atrás, mas com essa ideia das costas bem vazadas. Color shirt, a camisa colorida. Queria deixar essas imagens para vocês entenderem ainda a importância dos terrosos. Na coleção do Saint Laurent, a ideia de tom sur tom, mas eu não queria deixar de mostrar essa camisa aqui, que é a inspiração do militar, o martingale em cima. É uma forma que é nova, não, mas o que vai renovar aqui realmente são as bases de tecido, principalmente tecido que tenha fluidez. A gente fala da questão do lyocell, que cada vez mais ele é presente no dia a dia nas nossas roupas, mas se a gente for além e pensar até em outros mercados, hoje, quando a gente pensar em roupa de cama, lá fora tem muitas roupas de cama com o lyocell na composição, preservando muito esse lado da versão sensorial e de temperatura também. Quando a gente fala de bases fluidas, a ideia pode ser utilizada aqui também na coleção da Sanguine, que é do próximo resort. Eu só coloquei peças que estão em pré-venda do próximo verão. Então, é a camisa e ela tem uma brincadeira, assim como da imagem central, que tem esse efeito arqueado, orgânico, a nossa terceira imagem ela tem essa brincadeira de você conseguir brincar com a vista da camisa e fazer um volume. A camisa branca pode ser uma versão básica tradicional. A da coleção da Dior, que estava presente nos desfiles, está na campanha deles. Adoro a imagem central, porque é uma peça do Driven Noten que já é para o segmento masculino, mas mostrando essa ideia do drapeado. Drapeado para o masculino, talvez o mercado nacional não absorva isso, mas eu quero mostrar para vocês e essa ideia pode ser usada para o feminino também. Adoro essa do Brandon Maxwell, porque ela tem a cintura mais marcada. E se a gente vira as costas, ela tem esse efeito blusê na parte de trás com abertura. Não só na parte superior, mas na de baixo também. Camisa jeans. Quando a gente pensa na camisa jeans, ela não precisa vir básica. Essa ideia do efeito do splatter, do respingo de tinta, em cores mais suaves, indo para o terroso, indo para o branco. Peça da Victoria Beckham com esse efeito reserva muito mais à mostra, tanto na parte superior quanto perto do bolso. E na coleção do Ferragamo, onde a gente tem a costura aqui mais, num formato mais orgânico, mais arredondado. Não estava na primeira apresentação, só que é o que eu falo para vocês. A gente está no inverno, tem gente no verão, a gente vai rodar essa palestra para regiões mais quentes também. Então, eu quis colocar alguns coletes. Quando a gente fala de inverno, a montagem, o styling é muito importante, assim como a gente tem na coleção do Driven Noten, mas aqui eu posso mostrar para vocês melhor o produto. Tem a gola mais levantada, é uma versão cropped. Disse a Hayek, com a ideia de abotoamento duplo, uma visão mais conservadora, e pensando naquele efeito glow, no efeito do brilho na coleção da Chloe, aqui usando e abusando do estilo utilitário. Sweatshirt. Quando a gente pensar na sweatshirt, vou mostrar depois para vocês um artigo de lançamento que casa muito com a última imagem. Ela pode ser inovada, ela pode ser usada numa alfaiataria, pode ter uma cintura mais marcada e um punho mais largo, ou com a brincadeira de reguladores, que, assim como nesse tema, vai aparecer no último tema também. Cropped jacket. Eu falei muito de gola, mas para algumas regiões, principalmente a gente pensando em Norte e Nordeste, o efeito collarless, peça sem gola, vai ser extremamente interessante. Isso contrapondo com essa peça da Kite, que tem uma gola mais levantada, assim como essa da coleção da Aero. Trucker jacket. A gente pode pensar em elemento básico, trabalhar o preto com a costura em branco. Na coleção da Dior, é um trabalho de jacquard na parte interna, mas a gente pode transformar isso com o logo de vocês até usando versões a laser.
E eu gosto muito da última, da coleção da Frame, porque ela parece realmente aqui uma construção com fragmentos, onde até remete à parte de uma calça jeans tradicional e o bolso na lateral, além do cinto na parte de baixo. Versões de jaqueta. Aqui a gente fala muito da ideia do utilitário. Cintura marcada é um ponto importante em todas as imagens. Pode ter um volume maior, pode ter elementos com recortes diferenciados e a cintura mais amarrada na coleção da Chloe. A jaqueta utilitária mais em jeans. Pequenos detalhes fazem a diferença, como costuras diferenciadas, as golas e os bolsos mais amplos, e a ideia de alfaiataria. Mesmo a gente falando de utilitário, a alfaiataria pode ser um ponto muito importante, e foi forte isso na coleção do Valentino. Bodyline Jacket. Me surpreendeu a aparência delas nos desfiles, mas mais ainda agora nos pontos de venda. Cintura bem marcada, botões forrados. Na imagem central, o lustro do efeito gloss do New Mirror. Mas eu gosto muito dessa da Balmain, onde a gente tem esse peplum não só na frente, mas na parte traseira também, incluindo até mais volume. Versões de bomber. Pode ter um ar mais romântico, pode ser feita em alfaiataria, não só para o feminino, mas para o masculino também. Lembrando que a jaqueta bomber em alfaiataria, desde o inverno passado, tem permeado coleções muito importantes. E o cropped blazer. Detalhe de efeito de transpasse. Amo esse da imagem central, porque aqui a gente tem essa ideia da amarração. Ele, ao mesmo tempo, pode ser cropped na frente e alongado atrás. E uma coisa que eu tenho visto muito, e eu vou comentar algumas vezes durante a apresentação, é posicionamento de etiqueta. Então, ao invés de ser uma etiqueta tradicional, aqui no caso da Marni, eles posicionaram na manga. Leather Effect Blazer. Quando a gente fala do aspecto de couro, ele pode enaltecer quando for visto em blazer, presente em coleções importantes como Nanusha, Valentino e Saint Laurent. Aqui com uma ideia bem tradicional, o abotoamento mais básico, um abotoamento duplo. E eu considero essa lâmina muito importante, porque falar de alfaiataria, mais uma vez, a gente tem que renovar o olhar. Então, isso apareceu com muita força na Delcor, desde os desfiles até no que está sendo vendido, com esses efeitos de dobradura, até remetendo origami. Dior para o segmento masculino, muitas brincadeiras e variações. Ah, tem o tradicional abotoamento duplo, mas tem reguladores diferenciados. E essa do Brandon Maxwell, que ela é minimalista, mas o design aqui tem tudo a ver com a peça. Tem essa versão mais ampla na frente, assim como essa gola mais enaltecida. Denim Blazer. Se a alfaiataria é importante, a gente fala de jeans, tem aparecido com muita força. O que eu queria falar para vocês, o blazer em jeans, ele está na marca mais popular e ele está na marca mais cara. É uma peça-chave. Está na coleção do Valentino, está na coleção da Miteresa. Aqui é uma peça do Driven Noten que já tinha aparecido nos desfiles e ela já está em venda agora. Mas eu gosto muito dessa imagem central. Principalmente para quem já estiver pensando no próximo verão, trabalhar bases leves com lyocell para estar recriando a ideia do blazer pode ser fundamental. Trench coat. Podia mostrar versões básicas, mas aqui a gente tem que renovar o olhar também. Já do Resort 25 do Martin Grant, básico na frente, aparecendo em jeans, e todo o detalhe ficou na parte de trás. Eu acho que a gente está muito nessa ideia ainda de prep, dessa versão do preparatório, das pregas, e isso vai aparecer tanto no mercado jovem quanto no mercado contemporâneo. O posicionamento que vai ser diferente. Coleção da Erden, aqui com uma estampa mais abstrata. E na coleção da Ports, onde a manga ela aparece com esse efeito capa. Eu já tenho falado dessa manga há muito tempo para vocês, e ela tem aparecido nas marcas de maior custo-benefício. Kimono, tanto em jeans com transpasse, pode ser em bases mais fluidas com lyocell, ou ainda em jeans com lyocell. Versões de mini saia. O conceito do envelope é muito importante na estação, e isso vai se desmembrar até para a calça. O segredo aqui, tecido com fluidez, versão super utilitária na coleção do Moschino,
mas eu amei essa da Jade Wade. Vou dar um zoom. Cheia de, vamos falar assim, de artifícios, bolsos, onde a gente consegue colocar uma caneta, só o sensor do carro, e ela tem todo esse vivo na parte superior. A saia midi. Aqui a gente destaca a versão com bolso, essa que tem um efeito na parte de trás, como se fosse um envelope, e eu deixei essa mais tradicional, mostrando a importância também do branco para a estação, assim como os pretos, mas eles vão aparecer ornados com os terrosos. É uma saia mais básica, porque a parte de cima já tem bastante informação. E a saia assimétrica? Acredito muito nela. Aqui, quando a gente pensar em assimetria, pode ser uma versão mais orgânica ou mais geométrica, mas é um tipo de saia que vem ganhando força, independente de ser uma alfaiataria ou um jeans. A saia maxi, na coleção da Paris Georgia, simples e descomplicada, uma peça funcional, numa versão de lyocell super interessante, com puídos na imagem central, e essa que ela é mais alongada. Essa parte a gente descarta porque não é tão comercial, mas mesmo com bases mais leves, explorar o espírito do utilitário. Os shorts, vamos lá. Aqui a gente tem DR, né? Coloquei uma versão tradicional e comercial, mostrando a importância das pregas, o regulador na lateral. Eu estou sentindo que o mercado vem mudando. E se essa ideia de cos tradicional era sempre frequente, muitas marcas agora não estão colocando nem passante, nem o cos. A gente quebra essa ideia nesse daqui, onde a gente tem um tecido com fluidez, não só em cima, mas na parte de baixo também. Dá uma sensação de sobreposição na coleção do Peter Du. E a imagem central, que é a nossa DR. A versão de balonê. Sim, temos muito balonê lá fora. A gente tem balonê em mangas, a gente tem balonês em tecidos com fibras naturais, em versões de fibras sintéticas. A gente tem que pensar se isso cabe ou não na nossa coleção. Se cabe, qual que é a melhor maneira de explorar? Com volume, com menos volume? Se a gente tem um tecido que tenha um bom caimento e uma boa fluidez, ele não vai ficar tão armado, tão estruturado. Então, aqui, da coleção Resort, já está em pré-venda da coleção da Magda Buttram. Bermudas. Pensou em bermuda, pensou nesse tema, viu que o público é contemporâneo, a gente tem uma saída muito comercial aqui. Bermudas com cara de alfaiataria. Pregas e vincos super bem-vindos. Versões slim, desde uma versão mais vintage tradicional, explorando os lados do branco com falsa sobreposição. Eu já tinha mostrado esse blazer do Valentino para vocês, mas aqui eu quis mostrar o look todo, até pensando nessas versões mais de denim original. Calça reta, na coleção do Alaya. Assim como eles trabalharam com a ideia da costura vermelha para outras peças, eles colocaram na calça também. Na última imagem, na coleção do Versace, a ideia desse vinco e a aviamentação em dourado, que é o DNA, é a cara da mulher da Versace, mas eu chamo a atenção para a imagem central. É do Resort 25, tem fluidez e ela entra de encontro com o que eu falei para vocês anteriormente. Essa ideia de envelope, não só para saias, mas para as calças também. Bia, mas essa ideia de orgânico, a gente está vendo muito. A gente vê em tudo. A gente vê em decoração, a gente vê na moda, mas pensar em peças que tenham a valorização do sensorial para fazer peças realmente mais embolhadas, que tenham volume, mas que o tecido não deixa ela tão estruturada. A calça do Alaya, em detalhe, e as versões de calça reta para o masculino. Pode ter a básica na coleção, mas eu preferi mostrar aqui versões com puídos, com as pinceladas, tanto mais chamativas quanto mais discretas. Vou dar um zoom para mostrar que até na parte de trás a gente tem esse efeito do splatter. Mas notem, é um splatter com cores tranquilas, não são cores chamativas. E as versões relaxed? Aqui são todas calças para o segmento masculino, mas hoje em dia também a gente não tem que ter essa separação. É masculino, é feminino, olhar o todo e ver lá o detalhe que a gente pode extrair. Eu coloquei aqui versões que tenham fluidez, então os bolsos têm volume, mas eles não estão armados. A ideia de um cos mais largo, como na coleção do JW,
E na coleção do Driven Noten, que é uma versão de jeans, mas é um jeans com fluidez. Versões de calça de alfaiataria. Eu amei essa parte. Aqui talvez não dê para pegar todos os detalhes, então melhor a gente dar um zoom. A ideia do cos acetinado e do bolso diferenciado. Na coleção da Kite, a ideia também desse cos acetinado e o zíper aparente. E na Kurt Gaia, não coloquei aqui, mas já é do Resort 25 também, com o vazado na lateral. E eles estão explorando esse tipo de vazado com aviamentação de corrente também para o jeans. Cargo Color, na coleção da Sanagini. Vou dar um zoom para mostrar para vocês que realmente ela tem o bolso na lateral. Victoria Beckham, com um bolso bem mais longo. E na coleção da Coperna, essa ideia de um joelho mais marcado. Denim Cargo. Adoro essa da Sancacep, porque ela junta a funcionalidade da calça jogger. Na coleção da Modern, mais bolso de um lado do que de outro. Mas essa da Abe Denim, ela é muito especial. Por trás da marca existe realmente um ponto muito forte, estratégico e funcional, pensando realmente em menos insumos. E ela é muito bonita, não só na frente, mas na parte traseira também. Calça flare. Aqui na coleção da Nili Lotan, mais básica e tradicional. Na coleção da Victoria Beckham e alfaiataria. E Oscar de la Renta, com esse vinco bem marcado. Wide Color, priorizando as tonalidades terrosas e de areia. Muitas marcas lá fora utilizando o cos de elástico, a gente vai ver isso mais para frente também. E a Denim Wide, a barra virada, mas já costurada na lateral, é um dos pontos fortes de alguma coleção. Falei e tinha que mostrar para vocês da Cult Gaia aviamentação em dourado e corrente. Notem aqui a ideia dos puídos na parte da barra. E na coleção da Silver Lake, onde a gente tem essa ideia do puído na parte do cos. E a outra DR desse tema. Versões, eu tinha chamado assim no lançamento, Tapered, Balloon e Barrel. A Tapered só aparece em marcas sofisticadas. A Balloon com uma presença menor e a calça que está bombando, tanto nas marcas mais caras quanto nas marcas mais populares, é a Barrel. Ela pode ter um volume excessivo, ela pode ser um pouco mais grudada ao corpo, mas ela tem sempre que ter esse visual arqueado. Eu escutei uma coisa outro dia de uma pessoa que falou assim, é uma calça democrática, ela fica feia para todo mundo. Não concordo, tanto que eu estou usando. Tá? Então, assim, a sensação de conforto dela é muito, muito grande. E, além dela ter uma forma diferenciada, ela pode vir com outros detalhes, como a barra cortada, a barra virada. Na coleção do Alaiá, vou virar de costas para vocês olharem, ela tem esse detalhe que ele costuma usar em várias das suas peças de costura na parte superior. E ela é tão importante que ela não vai ficar só no jeans. Ela pode ir para o lado do collar também. Se eu não me engano, acho que dos grandes estilistas, o primeiro que chegou a fazer foi o Zimmermann, mas agora aparecendo na coleção do JW, até com recortes. Na coleção da Nili Lotan, com tecido mais sequinho. Mas por que eu não coloquei a Tapered, a calça mais cônica? Porque fazer a calça barrel e colocar regulador na barra pode suprir a necessidade da outra. Mostrando as três para ter ideia da modelagem. Easy Dress não estava na primeira palestra, mas eu coloquei aqui. É o vestido prático e descomplicado. Pode ter o ar utilitário, como os dois da lateral, mas algo que vai ser importante nesse tema, peças funcionais. E essa ideia de eu olhar e parecer que está com duas peças, mas, na verdade, é uma só, pode ser um ponto forte em várias coleções, assim como a gente tem na coleção da Callas. Slim Dress. Aqui a gente fala de um vestido ajustado. Pode ser utilitário, pode vir com uma cara de alfaiataria. Amo esse daqui. Por quê? Ele é ajustado, ele tem um volume na parte superior, e quando eu falo para vocês que em styling é tudo, ele pode até ser usado com uma peça embaixo, com essa ideia de proteção.
Mid dress. O vestido midi, muitas vezes em tecidos com fluidez e a cintura mais marcada. Shirt dress, chamando atenção aqui para os detalhes. Manga com corte a fio, o passante na barra. E eu adoro esse da Haikur, porque eles usaram muito essa ideia. Bia, aí não, é uma combinação, não é uma peça só. É uma peça só, e a gente vai ver isso no macacão também. Coat dress, ele estava na última apresentação, é a ideia da gente colocar bases mais pesadas para fazer a ideia do casaco. Dando ideia em alfaiataria e jeans. Isso realmente está sendo vendido como um vestido, bem curto, mas um vestido. E o Color All-in-One, o macacão, que eu adoro. Eu aqui uma versão bem comercial, o outro com fluidez. E esse daqui, que é da Helena Velamil, já do próximo verão. Mas olha a fluidez quando a gente fala dos bolsos. Bolsos com volume, mas eles não ficaram super estruturados. E o Denim All-in-One. Adoro esse do Valentino, porque ele tem a ideia de ser halter neck, de prender na parte de cima. O tecido aqui foi super valorizado na foto. Rivet Utility. Parece também que são duas peças, mas, na verdade, é uma só. E da ideia da Haikur, que usou, inclusive, para o vestido, fez o macacão nesse sentido de parecer ser duas peças. Mostrando algumas campanhas para vocês. Então, vocês vão ter essa sensação de escuro e de mistério, muitas vezes, como na de Lara Koglu. Na coleção do Dior, misturando o equilíbrio de masculino e feminino. Dior masculina, que trabalhou assim, a alfaiataria com muita, muita elegância, desde versões mais tradicionais, peças mais esportivas, mas os detalhes sempre fazendo a diferença. Então, a vista aqui diferenciada. Saint Laurent, a ideia de passado e futuro muito presente na campanha, fotos imitando como se eles estivessem no museu. Valentino, a ideia de preto e branco. Coleção do McQueen, trabalhou com excelência os aspectos de couro e a versão de peplum. Chanel, masculino, feminino e o brilho do aspecto de couro. Proenza Schauler, mostrando aqui a ideia de alfaiataria com transpasse por dentro da calça, corte a fio e o preto com o lustroso. Prada, quando a gente fala de se reconectar, de ficar mais desligado de celular, de internet, se conectar com pessoas. Quando eu estava montando material, minha filha está de férias, ela estava comigo. Ela falou, o que é isso? Eu falei, isso o quê? Isso. Elas não têm nem ideia do que é um telefone com fio, né? Mas aqui a gente fala dessa relação do passado, que naquela época a gente tinha o telefone com fio, tinha o orelhão com ficha, não era tão fácil a gente estar conectado. E hoje em dia a gente não tem essa habilidade de saber se desconectar. A gente está sempre ali com urgência de responder. Coleção da Balmain foi uma das mais coloridas, mas misturando o preto, o branco e essa tonalidade de um vermelho que vai mais para o melancia. E editorial, um dos mais bonitos foi esse do Sunday Times Style de junho, mostrando a ideia de sobreposição, saias com aberturas, a ideia do aspecto de couro e versões em jeans. Relação de passado e futuro, não só na moda, mas nos nossos pensamentos, fecham bem a narrativa desse tema. E a gente passa para alguns tecidos da coleção. Então, quando eu falo para vocês assim de pensar muito na base de tecido para desenvolver o produto e depois pensar no detalhe, o Mosteiro Modal Índico é super bem indicado, é um azul profundo e tem um toque maravilhoso. Indo aqui para o Regente Resinado Color, que lava super rápido e faz as marcações mais fáceis, funciona muito bem para blazer também. Triple Dry Light. Triple Dry, muitos de vocês já conhecem, mas essa é uma versão mais leve. Não pensem só para a camisa. Pensem também para fazer a ideia do vestido, para fazer a ideia do macacão, mas com a parte de cima mais leve. O Renascente Max Skin tem céu, algodão e um aspecto mais vintage. O Ortega Max Skin tem céu, algodão também com um aspecto mais vintage, tem um trabalho de maquinetas. E o Siberia Max Skin, aqui a gente fala de uma construção chevron, uma espinha de peixe.
E o Bose Max Skin, uma sarja rígida. Só que quando a gente fala do rígido, antes a gente só pensava em 100% algodão, né? Agora a gente fala de uma mistura de um blend de fibras aqui, de liocel e algodão. Burgos Malha. O mais legal desse tecido é que a gente olha para ele, a gente não fala que ele é uma malha, mas ele tem uma construção que tem esse aspecto e ele também tem o toque do tencel. O Trento Max Skin é um Panamá, vem dessa ideia de texturas também com super toque. E o New Cetim, só que agora na versão mais largo, como o próprio nome já diz. O Zump Sulfur Color, da parte dos sulfurosos, que é uma tendência super forte, incluindo as alfaiatarias. E quando eu falo das alfaiatarias, não só se concentrar em parte de cima ou de baixo, pensar nos coordenados. E o Cotton Cell PT, trabalho de maquinetas. Culture Ever Black, tem até peça no showroom de uma parceria muito legal que foi feita recentemente. É um black que não desbota. E o Alexa Max Skin, o nome dele já é mais tecnológico também. Ele tem um aspecto de linho e um caimento do liocel. E o Margarete Max Skin, blend de fibras em cetim. E o Spirit Max Skin é um Panamá com fibras nobres. E o Armstrong Max Skin, também a ideia do maquinetado. E o Harita linho, que segue a linha do Harita, mas com uma variação de tencel e linho, trazendo mais rusticidade com a fluidez do liocel. Samira Max Skin, sarja com super toque. E o Saint Martin Max Skin, aqui a gente fala de um maquinetado com muita fluidez. Marigold Eco Leather, aqui a gente fala de tecnologia aliado às nossas preocupações com o meio ambiente. A resina é a base de cerâmica com pigmento de pneu reciclado. É um aspecto de couro, mas ele é mais sofisticado e tem bastante fluidez. E a gente passa para o nosso segundo tema, que é o imersão. Aqui a gente fala de mergulhar em si e no mundo que nos cerca, olhar o passado e enxergar um futuro. Mas aqui a gente também fala de honrar os nossos ancestrais. Esse mergulho é imersivo e é uma busca por direcionamento, sabedoria e soluções, olhando para a natureza com carinho, curiosidade e muito respeito. Essa busca por conexão esbarra na magia do cosmos e nas maravilhas da ciência moderna para trazer respostas mais elaboradas e conscientes para os dias de hoje. Conexão com a natureza, com o espaço, essa sensação de ter a natureza cada vez mais perto da gente, está fazendo parte do cotidiano. Quando a gente vai no showroom da Canatiba, quando a gente vai no shopping, ter a ideia de espaços verdes, espaços naturais, dá uma sensação de aconchego, principalmente em tempos de incerteza. Aqui a gente fala na imersão na parte das cores, os terrosos são importantes, os verdes vêm com muita força, mas aqui a gente tem cores mais vibrantes. Quando pensar em estampas, sempre com uma conexão com o meio natural. Pode ser uma ideia mais disruptiva, mais original ou mais orgânica. Pensando nas estéticas, folk lyrics. A ideia do folk, a gente tem que olhar ela com muita importância. Vou mostrar até para vocês, em alguns editoriais de moda, como isso está se comportando. Acho que a gente vale pensar que o Brasil é um país agro, mas também aquela ideia da música da Beyoncé já ficou um pouco de lado.
a ideia não é só pensar no country, mas pensar num borro mais sofisticado aqui. Eu acho que esse vai ser um grande passo desse tema. Retreat. Quando a gente fala de ir para um retreat, de ir para um retiro, a gente pensa realmente numa imersão. E nada como a gente fazer uma imersão na nossa própria história. Destaco aqui alguns estilistas que têm esse DNA, como o Kenzo, como a coleção do Labrum. Cores para sentir. Aqui a gente pensa numa ideia de color terapia. Sendo muito direta e reta, são as versões do Prima, que é um denim, mas tem cor, para a gente estar impactando o nosso cliente de outra maneira. Se ele está lá meio viciadinho numa Barrel como eu, mostrar ela não só em jeans, mostrar ela numa versão com cores também. Traços de memória. Aqui a gente destaca elementos que tragam segurança para a gente. Clássicos repaginados. É o que eu falei para vocês. É reinterpretar o passado, mas com versões mais tecnológicas, tecidos que a gente tem hoje em dia. E a alquimia. Estou impressionada com a quantidade de peças bordadas que estão surgindo nas lojas. Muitas são bordados à máquina, mas aquela ideia de bordado manual vem muito remetido dentro da história. E a história de origem, quando a gente pensa em estampas que tenham elementos naturais, elas não precisam ser explícitas, pode até ser estampa imitando a textura de uma pedra. E boas memórias. Aqui a gente pensa em peças que a gente gosta de ter, que a gente não quer se desfazer. Então, o conceito de patchwork vem com muita força. Esse xadrez da Louis Vuitton ele foi replicado por outras marcas. Reparos diferenciados. Uma calça que vem ganhando editorial de moda é mais conceitual, mas é essa da Stella McCartney. E second chance, a segunda chance, quando a gente fala aqui de reparos diferenciados, mas o principal aqui, a ideia desse efeito do workwear, como se fosse o reforço na calça. Isso vem sendo trabalhado em marcas importantes, inclusive femininas. E estado de prazer, a sensação de aconchego, principalmente pensando em inverno e remetendo ao efeito do quilted, do matelassé. E os shapes? Quando a gente pensar nos shapes aqui, eu falei para vocês muito essa história do borro. E ele vem aparecendo com muita força. A ideia de ter uma bata, só que não mais trabalhada com tecidos que a gente pensava antigamente, né, como versões muito leves de voal, mas trabalhando num jeans que tem um bom caimento. Andrés Otalora já é do próximo verão. Mas trabalhar a simetria, volume surpreendente de um dos lados, vou dar um zoom aqui para a gente ver como que essa peça é bonita e rica. E a versão do cropped, com babado e com elementos mais folk. Pensando em camisas color, básica e funcional, mas eu gostei muito dessa da Ralph Lauren, porque ela tem aqui a tampa do bolso mais arqueada. Do Resort 25 do Brandon Maxwell, parece jeans, mas na verdade não é, com elementos decorativos. E na coleção do Yohji Yamamoto aqui também brincando com o elemento country. Camisa em jeans. Eu deixei feminina porque eu achei que elas estavam tão ricas em detalhes. Pilcro Denim tem feito uma coleção maravilhosa, usando e abusando da valorização do sensorial. Volumes diferenciados na parte da manga. Tem volume aqui, tem elástico na lateral. Se a gente olhar lá em cima no material, tem uma camisa da Louis Vuitton masculina com babados. Já está na coleção, já está em pré-venda na Ulla Johnson, só que feita em jeans. E essa da Rag & Bone, trazendo elementos estilo Paisley. Os coletes aqui aparecendo em versão utilitária, mostrando o look total denim nessa casualidade borro e com uma cara mais de alfaiataria na coleção da Sankassep. As versões utilitárias, fechos diferenciados, isso vinha aparecendo na coleção da Isabelle Marant, agora está na coleção do Kenzo. Detalhe de gola aveludada nas duas peças. A versão de trucker, na coleção do Kenzo, com estampa floral. Na coleção da Marletté, onde tem a ideia de pregas na parte superior. E Billionaires Boys Club. Quem trabalha com o mercado jovem, olha essa marca. O preço é bilionaire mesmo, mas tem peças bem diferenciadas, não só em jeans, mas também brincando com as sarjas. E as versões biker? Procurei mostrar aqui diferenciadas, pode ser em jeans, pode ser na versão
Tradicional do jeans, mas eu não descartaria as versões do Prima, que é o denim com cor, que a gente já vai conferir. O blazer com cor, aqui a gente pode destacar muitas matérias-primas, mas até por conta de tudo que está acontecendo com o linho, não só aqui, lá fora também, muitas marcas estão usando algodões, então uma fibra natural também, mas com aspecto de linho, e isso pode ser replicado aqui, inclusive nesse blazer da coleção da Etro, que eu ia falar para vocês não olharem só a parte de fora, olhem a parte interna também, que tem um forro todo diferenciado. Vou voltar um pouquinho, porque eu falei do balonê. E aqui a gente também tem um balonê. Bia, parte de baixo, a minha cliente reclama que tem quadril mais largo. O balonê pode ser usado em manga. Não só em manga de camisa, mas em manga também, se a gente estiver trabalhando um blazer. O blazer estampado, ornamentos são os pontos fortes. O denim blazer com misturas de cor, uma versão mais clássica, como na Brunello Cucinelli, ou como a gente tem aqui, com recortes estratégicos. Kimono e capa. Deixei aqui com a versão mais, vamos falar assim, com influência mais histórica, mais enraizada, contraste de costura, sempre tem na coleção da Kenzo, mas deixei esse da Totem para mostrar um kimono amplo, que ele pode ser uma peça-chave. Pode ser uma peça para sair à noite, pode ser uma peça para sair de uma praia. E as mini saias. Aviamentação muito importante nessa imagem aqui. Tem amarração, mas tem o elemento metalizado. Frame, aspecto de couro. O cos duplo, diferente do que eu falei no primeiro tema. Mas essa ideia do V vem aparecendo muito forte para o tecido plano e agora entra no jeans. E essa versão, que o Prima pode ser uma ótima indicação com bolso na lateral. Mini saia. Pode ter o espírito utilitário. Amo a da Stella McCartney na imagem central. E as versões maxi, com recortes, fendas, muitos ruffles, muitos babados. E aqui a fluidez, onde a gente tem uma peça sem cos. Partindo para as bermudas, na coleção do Kenzo, pregas e o passante em X na parte de trás. Adorei esse look da imagem central, porque tem misturas de elementos importantes, incluindo a bota e a bermuda. E, por último, o espírito utilitário. Slim pants, desde versões com estampas, versões mais refinadas com detalhes diferenciados. E a versão de calça reta. Calça reta, nirilotan, aqui com a ideia de um reforço, recortes diferenciados e o efeito de matelassé, mais visível na jaqueta, mas ele está no bolso também. Peça de desfile que já está em venda. E as versões de calça em alfaiataria, tanto em jeans quanto special fabrics, pregas aqui não podem faltar. Vou voltar um pouquinho. Essa do Brunello Cucinelli, se a gente olhar ela, dá para identificar a prega. Mas eu queria mostrar para vocês o cos de elástico, sensação de conforto. E a cargo collar, desde uma versão mais tradicional, bolsos bem amplos e pregas, mas eu adorei essa da Dan Hill, que tem o bolso menor e esse transpasse na parte do cos. Denim cargo, a ideia de bolsos diferenciados e a estrela. Não sei se dá para vocês verem daí, mas tem um elástico só na parte traseira. Coleção da Guess, que está inovando e também está trabalhando com um artigo muito similar ao Prima. Mas a minha queridinha foi essa da Stella McCartney, tem a ideia de reforço. E ela traz algo muito forte, que é esse conceito do carpenter mesmo, como se fosse para colocar uma ferramenta aqui. Falei detalhes de etiqueta, olhem essa. Como se fosse a etiqueta tradicional, mas aparecendo só a parte de baixo, não a etiqueta completa. Calça flare. Desde uma versão que tem um efeito de degradê, fugindo do cos tradicional, trabalhando com transpasse. Amo essa, porque eu acho ela super refinada. Tem a ideia do vinco, amarração no próprio tecido.
E a Wide Color, aonde a gente destaca aqui, principalmente cores diferenciadas, vou dar um zoom, o Prima muito similar àquela da Raikkonen. E a Denim Wide aqui, que ela pode ter recortes, ela pode vir em complemento ao top ou ser mais curta. Nos vestidos, bolsos nas laterais, com uma cara de um borro mais refinado. E esse outro que eu acho muito, muito assim, comercial e fresco, com a ideia de camadas. E nos macacões, tanto em jeans quanto color. Os dois últimos com a cintura marcada, esse com a referência do espírito utilitário. Adoro essa ideia dessa manga mais quadrada, que remete a um kimono, ou com efeito blusê. Pensando em campanhas, Taylor Stitch trazendo muito forte essa ideia de natureza, de conexão. Billionaires Boys Club, que não foi fazer algo outdoor, fez indoor, fez no estúdio, mas as cores do fundo remetendo, né, como se tivesse um aconchego de paisagens. A campanha deles ficou muito bonita, inclusive trabalhando sombras. Kenzo fez a sua campanha na praia, mostrando muito produto, foi algo bem comercial, inclusive com essa cargo aqui, ó, que pode ser feita no Prima também. Estou apaixonada por ele, gente. A Lanui, que tem esse DNA, desse espírito borro. Lembra daquele xadrez que eu falei da Louis Vuitton? Ele apareceu na Lanui também. E Loropiana, mais refinada, que trouxe a ideia do inverno inglês. Dunhill, mostrando aqui peças com uma visão comercial e mostrando, não fui eu que dei zoom, tá? Mostrando muito o tipo de tecido que eles estão usando. Vince, bem comercial, explorando muito o lado das texturas. Uma das minhas campanhas favoritas, porque assim eles foram muito fiéis ao que foi mostrado no desfile, mas agora eles fizeram algo outdoor mesmo, uma campanha externa, mostrando muito bem o produto, mostrando muito bem os detalhes que a gente tinha comentado lá no nosso lançamento, como os abotoamentos em dourado, e mostrando a calça flare para o segmento masculino, que a gente já vai falar sobre isso. Nos editoriais, aqui é a Vogue de Singapura, eu deixei o espírito utilitário, eu deixei essas versões de babado, porque me chamou muito a atenção essa ideia desse borro com muito babado, muito frio, traz uma onda do feminino forte que a gente pode explorar e a brasileira gosta. E ontem à noite saiu a Harper's Bazaar inglesa, mostrando então jeans com estampa laser e esse conceito de natureza. Nos tecidos, destaque aqui para o Lafayette Mega Flex, ele já traz o sujinho no avesso, ele revela mais o efeito cross. O Prima, aí eu vou falar muito dele, pode ser na versão cinza, ele tem 8 versões de cores, elas podem ser misturadas, não tem problema de migrar, e pode usar o avesso também. Ele na versão overdye ocre, na versão blue, na versão black, e ele original. Todos eles com acabamento backstain, e a versão do khaki também. Purple e red. Quando a gente fala do Velly 77, é um tecido que eu gosto muito, para quem busca aquele jeans original, ele é uma super indicação. O bambolino, acho muito importante a gente falar dele, porque é uma fibra ecológica, hipoalergênica, antibacteriana e tem regulação térmica. O Atacama PT e o Color, tingimento de alta performance, muita solidez. O trincado já é um conhecido de vocês, só que agora vem com cores mais novas. E a gente passa para devaneios. Devaneios, então eu penso, logo existo, sonho, alucino, devaneio. O progresso não será mais impulsionado pela nossa habilidade de conhecer o mundo em que vivemos, mas sim pela nossa capacidade de imaginar como as coisas poderiam ser.
Quando a gente pensa nesse devaneio, a gente não sabe se a gente está alucinando ou não, mas ver as coisas sobre uma visão diferente, muitas vezes é importante. Então, dar aquela saída da realidade, às vezes pode ter muitos benefícios para nós. Pensando nas cores, elas vão ter uma parte de uma cartela mais onírica, mas algumas bem seguras também. Pensando nas estampas, aqui, ideia de divertido, de tecnológico, é bem importante. Partindo para as estéticas, valores compartilhados, sem ter essa ruptura masculino e feminino. A ideia de sobreposição aqui, verdadeira ou falsa, passa muito forte pelos looks. Grandes avanços, a gente fala de uma supervalorização do utilitário, que ele pode ser tradicional ou ele pode ter um espírito mais divertido também, como a gente tem na da Tasha Zinco, como se fosse uma shopping bag, mas já acoplada na calça. Fora da escola, como eu falei para vocês, a gente está numa era prep, desse preparatório, onde o uniforme parece ser importante, mas ele não precisa ser certinho. Ele pode realmente ser diferenciado. E a subcarga mental, aqui a gente mostra muito como a gente tem um trabalho psicológico por trás de tudo que a gente vive na internet, principalmente julgamentos. Magra demais, gorda demais, bonita demais, feia demais, nada demais, né? Nada, o excesso não é bom. Então, isso aqui vem até como uma lâmina muito importante para a gente mostrar que, independente dos corpos, todo mundo pode se sentir bem com o que está usando, independente do julgamento alheio. Por imaginação, com efeito raio-x, mostrando as fibras da peça, aqui mostrando os ossos também. Caia na real, vem de encontro com o que eu falei aquela hora também, da gente ter peças bem diferenciadas e volumes menos equilibrados. E deliciando os sentidos, muitos reguladores nas peças. Peças muito amplas, mas que a gente consiga ajustar. E o próximo destino, essa referência de esportivo streetwear. Cada vez mais, as marcas de street, de esporte, elas estão se unindo para fazer peças diferenciadas. Eu senti muito a ideia de tecido com alta tecnologia, mas para ser usado no dia a dia. E a verificação da realidade, onde a gente brinca aqui com o que é real e o que é irreal. Nunca envelheça. Aqui, o que eu estou querendo passar é realmente para a gente não perder o nosso espírito jovem. Então, não é envelhecer dando dicas de passe esse creme e fique mais bonita em 10 minutos, porque isso realmente não existe. Mas a gente não perder esse lado pueril que a gente tem, esse lado criança. Pensando nos shapes. Os tops, aqui a ideia de desconstrução, efeito reserva no ombro, detalhe do corte a fio na barra, abotoamento diferenciado, é um corset, eles apareceram em menos quantidade, os diferenciados. Mas aqui eu deixei um para vocês que tem esse vazado perto do peito. Os coletes, eles vão ser importantes aqui em versões tradicionais com um botão diferenciado, com puídos mais marcados, mas tem essa campanha, que é uma coleção que está muito bonita e vale a pena a gente ver, que é da Dior e da Stone Island, uma marca de moda e uma marca esportiva, onde eles fizeram um blend perfeito, o colete aqui utilitário. Na parte das camisas, então, assim, amarrações diferentes, reguladores, versões mais tradicionais, mas pensando no todo, efeitos exagerados, é da coleção da Loewe, não tem gênero, pode ser usado por eles ou por elas, eu vou provar, mas é um laço exagerado para ser chamativo mesmo. Sweatshirt, ela entra aqui com vários pontos. Casualidade, pode ser feito no new paper ou com algum processo de lavanderia diferenciado. Cropped jacket, adoro aqui essa brincadeira como se fosse stencil. Favorite Daughter, onde a gente tem esse regulador muito discreto na manga. Pode usar ela numa versão mais wide, mais aberta, ou pode deixar ela mais balloon. E, por último, brincando direito e avesso de tecido. Trucker jacket, não sei se eu menti, né? Mas, assim, se a gente colocar uma calça aqui, ninguém vai falar que é um body. Da coleção do Copernic para o próximo resort. Tem peças do Copernic que já estão esgotadas, mesmo na pré-venda. Alexander Wang, abertura na manga.
Rudd tem uma versão bem comercial das peças, mas assim, bolso com tampa de um lado, do outro não. E o punho aqui fez toda a diferença. Ele acaba sendo mais cônico na costura na parte de cima. Bomber Jacket, uma versão bem prep, bem escolar. Adoro da Alexander Wang, porque a gente está falando de bomber, mas com uma manga mais curta. Mas essa daqui realmente é apaixonante. Muitos ornamentos também na parceria da Dior Stone Island. Jaqueta utilitária da coleção da Loewe, bolsos com mais volume. No look total branco da Casa Blanca e no coordenado da Loewe. Puffer Jacket, brincadeira, remetendo como se fossem calças da Wrangler estampadas, gola mais alta. Adoro essas versões. O Cropped Blazer aqui, com uma manga com mais volume. Mais curto, só que num formato mais boxe, num formato mais quadrado, imitando um trench coat mais curto. E o Color Blazer. Adoro essa brincadeira do minimalismo. Sakai, misturando matérias-primas. Mas quando a gente fala de peças híbridas, não necessariamente a gente tem que ter mistura de tecidos. Aqui, ele pode ser um blazer, mas ele pode ser um cropped blazer também. Então, peça com funcionalidade. O Denim Blazer. Versões de studs, remetendo a um patchwork, misturas de cores. Trench coat. Não deixei os básicos aqui. Adoro esse, porque ele tem um efeito splatter, diferente do primeiro tema, com cores mais fortes. Adoro esse da coleção da Forte Forte, ele ainda tem o lado bem utilitário. E quebrar esse gelo do cinza com o amarelo, como na coleção da Dior e Stone Island. Mini saia. Ai, ai, ai. Vamos começar por essa. Bolso estratégico. Balonês estão lá fora, estão no próximo verão. Pode ser mais discreto ou não. Aqui é da coleção da Copernic e do Resort, mais localizado embaixo. E esse aqui é da Jaded London, com o elástico em cima. Mini saia, versão estilo parachute, mais básica com corte a fio. Mas quando a gente pensar nessa narrativa, muita ideia de elementos orgânicos, mostrando bem a parte das pernas. E isso vai ficar super evidenciado quando a gente falar da saia maxi. Pode ser mais orgânico, pode ser mais geométrico. E aqui da Silver Lake eu gosto muito dessa brincadeira, como se fosse um cos duplo. Hot Pants. Hot Pants aparecendo na Lacoa Smith. Iria, que trabalhou muito essa ideia dos corações. Deixei uma visão mais comercial, como eu acho que eu peguei pesado nas outras, vou mostrar um modelo aqui para vocês, bem básico. Shorts. A gente está num momento, e eu já tinha falado isso para vocês, que essa versão do shorts estilo boxer está muito forte. Então, assim, se ele está forte hoje na tricoline, por que não levar ele para o jeans? Então, pensar em bases mais leves. E não só isso. O campeiro, que é uma base listrada da Canatiba, tem cor, pode dar muito bom se a gente for fazer essa versão de boxer. Bermuda, mostrando elementos diferentes, com cara de alfaiataria, na versão skater e mais ajustada. Versões slim, coleção da Xub, na coleção da Iria, com zíper na parte frontal, e os pets na coleção da Levi's. Não só na parte frontal, mas na parte traseira também. Versões de calça reta. Na coleção da Iria, os vazados nos corações. Na coleção da Buff, pode brincar direito e avesso e elementos mais arredondados. Christopher Esber já é peça do próximo verão. Listras laterais, mas não as convencionais. Cores fortes. E aqui é como ela está aparecendo nos sites de venda. Bag, dead e skater. Muitas amarrações na peça, muitos volumes. Essas duas peças da Loewe, tanto no color quanto no jeans, estão ganhando editoriais de moda. Deixei essa da Buff também para mostrar, mais uma vez, a amarração.
Calça sartorial. A gente fala de pregas, mas não tão tradicionais quanto nos 2 primeiros temas. Elas podem ser mais baixas, volumes. Amo essa daqui, que se a gente fechar esse zíper, vai ficar tudo fechado, dá uma sensação de saia. Pensou em peça híbrida, não é só misturar tecido. Detalhes vão fazer a diferença. E a calça flare? Efeito do matelassé, vinco e ornamentos com spikes, com taxas, prata e dourada. Qual que é a diferença? Qual que é o ponto aqui? Nenhuma delas é feminina. Todas são masculinas. Então, esse tema ele acaba absorvendo muita coisa. Lá fora já tem muita flare para o segmento masculino. Não acho que isso, num primeiro momento, vai caber também ao Brasil, mas a gente tem que ficar de olho. Calço wide, com aquela versão de envelope mais diferenciada, misturas de tonalidades e detalhes de barras mais detonadas. Cargo collar. Pensou em cargo, não descartem a Carpenter. É cargo ou é jeans? Como ela tinha menos jeans, eu coloquei ela aqui. Estampa de camuflado e jeans do outro lado. Denim cargo. Bolsos com muito volume. Elástico na parte de trás, para a sensação de conforto. Bolsos diferenciados, no visual mais dirty, na última. O vestido curto, bem curto, com detalhe de regulador. Remetendo uma jaqueta na coleção da Jaded London, básico, elasticidade e cinto. As flores, que nós já falamos, elas estão presentes no próximo verão da Coperne também. E o vestido slim, então aqui tecido com alta elasticidade, pode ser usado. Amo esse do Alexander Wang, porque ele é muito simples, mas ele tem esses bolsos frontais de calça jeans que fizeram a diferença. Pensando nas campanhas, Shopee, trabalhando muito essa ideia de peças amplas e misturas de tecidos. Na coleção da Loewe, irreverência, como ele estivesse montando uma cidade. Casablanca, misturando tonalidades fortes e suaves. Adorei essa campanha da Dior e Stone Island, misturando, equilibrando o cinza com cores diferenciadas. Assim, fiquei muito na dúvida se eu deixava em campanha, se eu punha em produto, mas Photocopier fez um trabalho muito bonito mostrando Paris, que está super em evidência agora por causa das Olimpíadas, mas focou em produto também, mostrando aqui peça utilitária, calça cargo, que ela pode ser usada mais justa ou não. A ideia de trench coat com recortes e o cinto com mão, que faz toda a diferença no look. Nos editoriais, aqui é o Vogue Coreia de junho, mostrando essa ideia de peças mais diferenciadas, o efeito até do drapeado no jeans. Da coleção da Loewe, mostrei a blusa com laço para o masculino, ela aparecendo no editorial com o feminino. Essa imagem transmite muito o tema, que é essa ideia de devaneios. No grupo de tecidos, a gente começa aqui pelo Santoro Blue Black, flexibilidade de opções de lavanderia. Evidência Max Skin, que tem uma sarja super evidente, bem parecido com uma jaqueta cropped que eu mostrei para vocês. Quem entrar no showroom da Canatiba já vai ver 3 peças com esse tecido, principalmente um coletinho que está lá, que está muito bonito. O campeiro Overcolor é uma versão listrada que já vem com cor. O Brown Lino Denim, aqui a gente fala de tingimento denim na cor marrom e fluidez. E o Feline Resinado Color é um Panamá resinado, são em 4 cores. O Veneto é um mini chevron tinto em massa, não desbota. A Ulsan, aqui é um resinado diferenciado, tem um avesso em contraste, facilita muito a marcação. Lembra daquele vestido da Jaded London, bem ajustado? Ficaria perfeito aqui. O Borbotos já é um tecido que existe, mas agora ele vem na versão Light Upcycling, ele é mais leve e mais desfibrado. O New Paper, como o nome já diz, é novo. É o paper que já tinha, só que agora ele vem com uma poliamida biodegradável e anti-odor para fazer a versão de sweatshirt, para fazer a versão de blazer, super indicado. Tem Celino Eco Snow, ele é um linho alvejado, um branco mais puro.
Delta White Denim, um aspecto de algodão cru. E eu vou encerrando por aqui. Eu quero depois a opinião de vocês, porque a gente falou de 2 estações, quer dizer, 3, né? Que eu falei um pouco da passada, da presente e da futura. Mas a ideia é realmente essa, de mostrar para vocês o que está para acontecer, mas o que está acontecendo nesse momento. O mundo mudou, a gente tem informação a todo tempo. E se o nosso tema é Tecendo Jornadas, eu espero muito, junto com a Canatiba, estar continuando essa jornada, junto com vocês. A gente tem que abrir a cabeça e pensar como que a gente vai administrar as novas coleções. Tenham as reflexões de vocês. Não esqueçam de fazer a imersão no que vocês já fizeram, no que deu certo, mas também tenham um pouco de devaneios. Será que lá atrás, quando pensaram em criar a Canatiba, não era só um sonho que se tornou realidade? Então, pensando tudo isso, a gente espera que a gente possa estar mais próximo com vocês. Desejo coleções, independente de ser inverno ou verão, maravilhosa para vocês. Sucesso e muito obrigada. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada.